Nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei transformado, abençoado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Aleluia. Amém. Gente, o que eu vou ministrar para você aqui não é a mesma coisa da manhã, é diferente, mas é parte do conteúdo do livro que a gente está lançando agora, Plenamente Perdoados. E esse livro, com certeza, se os outros livros têm causado algum tipo de polêmica, esse aí vai virar o mundo de cabeça para baixo. Vai dar um nó danado na cabeça de muita gente. Porque as pessoas não conseguem entender que elas estão já, antecipadamente, de antemão, plenamente perdoadas. E quando nós estamos nos reunindo aqui, eu tenho dito isso é uma verdade que tem que entrar no seu coração. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos nos reunindo como um grupo de homens e mulheres, de pessoas que estão em busca de mais e mais e mais da verdade. A gente não está aqui para cumprir uma tarefa religiosa. A gente não está aqui simplesmente para dar uma satisfação para a sociedade de que nós somos bons cidadãos, que pagamos os nossos impostos e até vamos à igreja todo domingo. Não, nós estamos aqui porque nós somos buscadores da verdade. E a verdade, ela não se revela a você com a leitura de apenas um livro, muito menos com um áudio de WhatsApp, ou um post qualquer que você vê na internet, ou um curso que você faz de 3 dias. A verdade é uma pesquisa, é uma busca, é uma procura que tem que arder no coração de quem a busca. E quem busca a verdade sempre irá encontrar Deus, Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não importa por que caminho você esteja buscando. Por isso, eu já dei boa noite para todos, mas eu agora quero dar um bem-vindo. Bem-vindo para você que é evangélico, bem-vindo para você que é católico, bem-vindo para você que é espírita, bem-vindo para você que é umbandista, bem-vindo para você que é de qualquer área religiosa, porque você está na busca da verdade. E eu espero que eu possa contribuir para você encontrar essa verdade. A gente não veio aqui para simplesmente comprar um livro. A gente não veio aqui para ver uma celebridade. A gente veio aqui para encontrar Jesus. Porque a gente está atrás de conhecer mais e mais da verdade. Ir fundo na verdade. Conhecer a verdade. Não a religiosidade. A religiosidade, ela atrapalha. As pessoas pensam assim: eu era isso, eu era aquilo, eu era espírita, eu era católico, eu era umbandista, agora sou evangélico. Você só pulou de uma religião para outra. O importante não é que você era isso, aquilo outro. O importante é que até mesmo sendo evangélico, você tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus. Algum dia na sua jornada. É em busca disso que você está. É em busca disso que é a nossa procura, o nosso anseio, o que queima no nosso coração, não é a busca por uma outra religião que nos satisfaça. É um encontro com aquele que realmente satisfaz, Jesus. E quando você encontra, de fato, Jesus, a verdade, você sai desse buraco, porque dentro desse imenso buraco estão católicos, espíritas, umbandistas e evangélicos. É o buraco da religiosidade. Mas quando você sai de lá, porque nesse buraco é tudo escuro, mas quando você sai desse buraco e você encontra Jesus, você encontra a luz, você começa a enxergar a vida por uma outra perspectiva e a sua vida muda. Nós não estamos atrás de doutrinas, nós estamos atrás de Deus. Nós não estamos interessados em conhecer mais ou menos o que a lei tem para nos dizer, porque a lei caducou. Nós somos gente da nova aliança. E nós, como não religiosos, mas como pessoas que estão em busca da verdade, nós olhamos para a verdade e muitas vezes a verdade nos choca.
Muitas vezes a verdade nos escandaliza, porque ela bate de frente e dá um tapa na cara da tradição. E quando a gente é ensinado que nós precisamos seguir a vontade de Deus e sermos obedientes à vontade de Deus, isso nos é ensinado numa misturada de lei e graça. Mas Jesus, ele veio não trazer uma continuidade. A nova aliança não é uma continuidade da antiga. Isso é visto e entendido por muitos teólogos, por muitos pregadores. A antiga aliança vinha caminhando numa boa e tal, e de repente entra Jesus na história e ele dá uma continuidade. Não, a nova aliança não é uma continuidade da antiga. Houve uma ruptura. A cruz de Cristo foi um momento de ruptura. Por isso, literalmente, o véu, que nós imaginamos quando a gente lê na Bíblia que o véu rasgou de cima a baixo, o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. O santo dos santos era o ambiente onde estava a presença de Deus. A presença de Deus na antiga aliança estava limitada a um ambiente cúbico. Era um ambiente de medidas cúbicas, exatamente o desenho de um cubo. E ali dentro daquele ambiente de dimensões cúbicas estava a presença de Deus. E havia uma cortina que, quando a Bíblia diz o véu se rasgou, a gente pensa num paninho de linho, né? Quando fala de véu, um paninho de linho, mas não era uma cortina de camadas e camadas, trançadas, misturadas, ao ponto de fazer não apenas um tecido, mas uma camada espessa de alguns centímetros. Era algo pesado, que separava a presença de Deus de todo o resto do mundo. Mas quando Jesus vai à cruz, a Bíblia diz que aquele véu, aquela cortina grossa, pesada, ela rasgou de cima a baixo. E Deus saiu daquele ambiente, não para morar agora num cubo, mas para morar no nosso coração, para morar em mim e em você. Choca a religiosidade quando você chega na realidade de que a antiga aliança caducou, que nós não somos gente da antiga aliança, somos gente da nova aliança, e que nós temos que olhar, buscar, mirar na verdade que está em Cristo. E uma dessas verdades que precisa ser conhecida por nós é o fato de que em Cristo nós somos plenamente perdoados. Nós não somos perdoados a prazo. Nós somos perdoados de uma vez, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. De todos os nossos pecados. Todos eles. E não só os nossos. Se você for ler 1 João, eu hoje de manhã nem citei esse versículo, mas devia ter citado, mas me lembrei dele agora. 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus nos redimiu, nos perdoou de todos os pecados. E não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Por isso, nós precisamos aprender a andar em amor, porque as pessoas do mundo, o que elas ainda têm é simples e apenas promessas, simplesmente e apenas promessas. Nós não temos mais promessas, nós temos uma herança. Aquilo que era promessa se tornou herança para nós no momento em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas o que é triste é ver alguém que tem direito a uma herança ainda andando como se fosse promessa. Sabe, tem uma história que eu contava muito, há muitos anos que eu não conto, então agora me sinto à vontade para contar de novo, porque você já deve ter esquecido, ou então, se você está aqui há menos tempo, você nunca ouviu. Daquele casal que fez 40 anos de casados e resolveram fazer um passeio, foram fazer um cruzeiro. E saíram, compraram as passagens, juntaram dinheiro durante muitos anos, pensando assim, cara, essa viagem da nossa vida. Mas não era um casal rico, era um casal humilde. E eles juntaram, e depois de juntar muita grana, eles compraram as passagens para fazer um cruzeiro. E entraram no cruzeiro e levaram um isopor enorme, cheio de sanduíche de queijo. Porque eles pensaram assim, nós compramos as passagens, nós não temos grana para ficar comendo no cruzeiro. Então a gente vai levar o nosso próprio farnel e levar aquele isopor. Sabe aquele isopor que você leva para a praia? Farofeiro. Cheio de sanduíche, Coca-Cola e tal.
A gente fez uma viagem há pouco tempo, nós passamos uns dias lá em Búzios, e o Mauricinho, meu filho, ele falou assim, nós somos farofeiros e profissionais. Ele falou isso para o camarada que estava vendendo alguma coisa lá na praia, o cara veio oferecer, ele falou assim, não, já temos tudo aqui, que nós somos farofeiro profissional. A gente não é amador nessa história, a gente é farofeiro profissional. E eles levaram aquele isopor gigante, cheio de sanduíche de queijo, e o navio toca a andar, e tome sanduíche de queijo de manhã, sanduíche de queijo de tarde, sanduíche de queijo de noite, e eles saíam para aqueles eventos que tem em cruzeiro, em navio de cruzeiro, e eles encontravam com todo mundo, e você não tem muito para onde ir, e acaba conhecendo o pessoal que está viajando junto com você, que de repente está numa cabine perto da sua, e você encontra aqui, ali e acolá, e vai cumprimentando, e vai sabendo o nome de um, o nome de outro, e eles foram ficando conhecidos, e foram conhecendo muita gente, mas esse pessoal reparava que na hora do almoço, na hora do jantar, eles sumiam, nunca estavam na mesa. Mesa de cruzeiro, gente, é aquela mesa onde você senta, você tem que conhecer uma pessoa, que você senta ali, sem graça, diante de um casal que você nunca viu na vida, e você tem que conversar com aquele pessoal. Não tem jeito, não tem remédio, não tem para onde correr. E eles nunca estavam presentes. Até que um dia o pessoal falou, poxa, aquele casal tão simpático, tão gente boa, tão gente fina, nunca está aqui conosco na hora das refeições, vamos conversar com eles, o que está acontecendo? E me perguntaram, mas o que está acontecendo com vocês? Vocês nunca estão presentes aqui na hora das refeições? E eles disseram, olha, a gente fica muito constrangido de dizer, mas nós vamos ter que, eu vou falar a verdade para vocês. Era o nosso sonho fazer essa viagem, esse cruzeiro. Saímos daqui do Rio de Janeiro, fomos até Búzios. Não é aquele cruzeiro para ir lá na Costa Amalfitana, não. Fomos até Búzios, Salvador, faz meia volta e vem de volta para o Rio de Janeiro. Era nosso sonho. Estamos fazendo aqui, mas o dinheiro só dava para comprar a passagem. A gente não tem grana para comprar as refeições. O pessoal olhou para eles e falou, rapaz, mas a comida já estava incluída no preço da passagem. Já estava incluída no preço da passagem. Vocês estão verdes de tanto comer sanduíche de queijo. Enjoado de tanto comer sanduíche de queijo. Mas a comida toda, camarão, caranguejo, bobó, carne assada, pizza, cheeseburger, o que vocês quisessem, é só chegar, pegar e comer, porque já estava incluído o preço na passagem. Mas tem gente que anda com Cristo e viaja com Cristo assim, comendo sanduíche de queijo, a vida inteira. Quando você tem uma mesa diante dos seus adversários, com um banquete para você sentar e comer à vontade, porque é sua herança, não tem nada mais a pagar, a passagem já foi paga, 100% com tudo incluído. E as pessoas às vezes ainda estão com isopor, comendo sanduíche de queijo. Então é parte da nossa herança, um perdão que não é parcial, é pleno, é completo. E é preciso que a gente tome consciência disso, porque nós somos aqueles que buscam a verdade. Amém? Gente, quando nós ainda possuíamos a natureza pecaminosa, nós estávamos expostos ao vexame. Talvez você não se sentisse assim, uma pessoa vexada, mas você e eu estávamos expostos ao vexame. Nós fomos criados para estar em comunhão com Deus, mas estávamos destinados ao inferno. Um vexame. Os demônios riam da nossa cara. Mas em Cristo, Satanás e os seus demônios foram expostos. Eles foram expostos ao vexame e nós fomos livres do vexame. Aleluia. Romanos 8:1 nos mostra com muita clareza. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Não há uma vírgula dizendo, mas, não há um ponto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, a história do ser humano na face da terra, ela tem uma história linkada com a questão da autoridade. Quando você lê a Bíblia lá em Gênesis, começa lendo a Bíblia em Gênesis, e você vai ver que Deus criou o homem e deu ao homem toda a autoridade sobre a terra. Ele disse, olha, vá, Adão, domine sobre todas as coisas.
Domine sobre os animais que rastejam, os que andam, sobre os peixes, sobre toda criatura, os que voam. Domine sobre todas as coisas. Deus estava dando uma carta de autoridade, de autorização para o homem. E o homem recebeu tanta autoridade que Deus criou os animais, mas quem deu nome a cada um dos animais foi Adão, não foi Deus. Deus não disse, haja boi. Mas Adão olhou e falou, vai chamar boi. Adão olhou e disse, vai chamar cobra, vai chamar jacaré, vai chamar girafa. Foi Adão que recebeu essa autoridade. Mas o diabo veio, enganou a Eva. Adão acaba comendo daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia dito para não comer. Eles perdem essa autoridade porque Paulo revela para nós nesse mesmo livro de Romanos que aquele a quem nós prestamos obediência, desse nós nos tornamos escravos. Então Adão perdeu a autoridade e com isso, como ele era o representante número 1 da humanidade, em Adão, todos nós estávamos em Adão. Inclusive geneticamente, não é uma questão espiritual. Os cientistas hoje estão assim, buscando com grande afinco entender o seguinte mistério. Depois que foi desvendado o mistério do DNA, depois que o DNA foi decodificado, analisando o DNA dos homens, de homens e mulheres, se chegou a uma conclusão. Todos nós viemos de uma única mulher. Se viemos de uma única mulher, também viemos de um único homem. Mas como é que eles sabem que nós viemos de uma única mulher? E não citaram o homem, porque eles analisaram também as mitocôndrias. E mitocôndria é uma herança feminina. E eles viram que todos nós somos descendentes de uma primeira e única mulher. Então, até geneticamente, Adão foi o primeiro representante da humanidade. E como o primeiro representante, ele entregou essa autoridade a Satanás. Consequentemente, todos nós, descendentes de Adão, ficamos sem essa autoridade. Mas em Cristo, essa autoridade foi recuperada. E Jesus recupera essa autoridade, mas não segura essa autoridade para si. Ele diz, toda a autoridade me foi dada, não alguma, mas toda a autoridade me foi dada. E aí ele diz, agora vocês vão e preguem esse evangelho, e todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, porém, será condenado. Mas se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês expulsarão demônios, vocês vão em meu nome, vocês vão evangelizar, vocês vão ganhar pessoas. Pedro, você vai agora pescar homens, porque essa autoridade que foi dada a Jesus foi entregue nas nossas mãos por Ele mesmo. Ele passou de volta para nós a autoridade que Adão perdeu. Deus enviou Jesus para salvar o homem do pecado. E não há esforço humano que possa substituir Jesus. Não existe esforço humano que possa substituir Jesus. Boa conduta moral não salva. Boas obras não salvam. Jesus salva. Nós, como buscadores da verdade, precisamos entender que boas obras na nossa vida são uma consequência, não uma raiz. Boa conduta moral na minha e na sua vida é uma consequência de Jesus me ensinando, me dirigindo, me guiando, e não uma raiz. Eu não tenho uma conduta moral boa para tentar agradar a Deus, então eu estou me esforçando a cada dia para ter uma boa conduta moral para que Deus se agrade de mim. Não, eu me agrado de Deus, Ele se agrada de mim, e por causa disso eu tenho uma conduta que é compatível com aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Eu preciso agora entender que Jesus salva, e Ele me salva e salva você todo dia. Não é uma questão de que Jesus salva, quando lá atrás, em 1980 e não sei quanto, eu levantei a mão para aceitar Jesus, e aí Ele me salvou. Não, ali é o início de uma jornada, e Ele tem te salvado todo santo dia. E nós precisamos de Jesus para nos salvar, sempre, sempre. Romanos 1, os versículos 16 e 17 na NVI,
Diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Porque conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Vá agora no capítulo 4 de Romanos. Vamos lá no capítulo 4, no versículo 13 ao 16, na mesma NVI, diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, então a fé não tem valor, e a promessa é inútil. Gente, Abraão, ele é chamado nas Escrituras de pai da fé. E esse Abraão não recebeu nenhuma orientação de Deus para obedecer a lei alguma, para que ele se tornasse alvo das promessas de Deus. Mas tão somente foi cobrado dele que ele cresce. Que ele cresce. Até porque a lei, ela só veio a existir 430 anos depois de Abraão. Não foi cobrado nada de Abraão do tipo obedeça isso, obedeça aquilo. Não, Deus vem e faz uma aliança com Abraão e diz: eu vou te abençoar, a você e a tua descendência. Eu vou te abençoar. Gente, a lei, ela não foi dada com o objetivo de tornar o homem perfeito e santo, ou herdeiro de bênção alguma. Uma vez que eu observo a lei, então Deus agora vai me abençoar. Eu agora vou ser salvo. Não existe essa possibilidade. Não existe. Na antiga aliança, ninguém foi salvo. Moisés não foi salvo, Abraão não foi salvo, Sara não foi salva, Davi não foi salvo, ninguém foi salvo. Na antiga aliança, toda essa turma que andava com Deus, toda essa turma que era parte do povo de Deus, depois que morreram, a Bíblia diz agora no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, que todos eles estavam num lugar chamado paraíso, no Sheol. Jesus conta uma história que muita gente pensa que é parábola, mas não é parábola coisa nenhuma, é uma história, a história do rico e do Lázaro. E essa história diz que Jesus conta essa história. E por que não é uma parábola? Porque uma parábola é uma história que ela é atemporal, ela é impessoal e ela tem uma finalidade moral. Isso é uma parábola. Aquela história, ela apesar de ser atemporal, ela não é impessoal. Ela tem um nome. Havia um homem rico. Se fosse um rico e um mendigo, seria uma história impessoal. Mas no momento que ele diz o rico e o Lázaro, identificou quem era. Quem estava ouvindo aquela história pode dizer: caramba, o rico eu sei quem é, porque o Lázaro estava sentado ali naquela esquina, ó, na casa daquele homem que era muito rico, do fulano de tal, que era muito rico. Eu me lembro do Lázaro, que estava ali, coitado, era um mendigo que estava todo cheio de feridas e tal. Mas a Bíblia diz que ambos morreram. Jesus conta essa história que ambos morreram. E o mendigo foi para o seio de Abraão, enquanto que o rico foi para o inferno, ou lugar de tormento. E ali, ele olha para o lado de lá, ele vê Lázaro e vê Abraão. E ele reconhece, porque espírito e alma são tão grudados que vão juntos para a eternidade. E ele reconhece e diz: Abraão, pai Abraão, pede para Lázaro chegar para o lado de cá e trazer pelo menos um pouquinho de água, porque aqui está quente para chuchu e eu estou morrendo de sede. E Abraão disse: cara, eu até gostaria de fazer isso por você, mas não dá, porque entre nós há um grande abismo, quem está aqui não vai para aí, quem está aí não vem para cá. Ah, pai Abraão, então faz o seguinte, pede para alguém daí, Lázaro mesmo, de repente voltar lá em cima e avisar os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar terrível onde eu estou. E Abraão diz: cara, também não dá, quem está lá vem para cá, mas quem está aqui não vai para lá. Não tem como. Você, enquanto esteve na terra, você teve a oportunidade de obedecer à lei, e segundo a lei você tinha que dar assistência a Lázaro.
É parte da lei fazer boas obras. E você deixou Lázaro à míngua na sua porta durante anos e anos e anos. As oportunidades de você obedecer à lei e vir para o lado de cá foram dadas, mas você não obedeceu. Agora não tem remédio. Mas nós do lado de cá, nós estamos aqui aguardando. Aguardando o quê? Quem está mais aí, Abraão? Estou eu, Davi, Moisés, Sara. Está todo mundo aqui aguardando que Jesus venha aqui anunciar para nós as boas novas. E a Bíblia diz que Jesus, quando entregou o seu Espírito na cruz do Calvário, e não pense que Jesus na cruz morreu padecendo como alguém que estava numa grande agonia. Se você ler os evangelhos com cuidado e atenção, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus, nos seus últimos momentos, ele disse: tenho sede. Mas se você ler com cuidado, você vai ver que a Bíblia diz assim: Jesus disse: tenho sede, para que se cumprissem as Escrituras. Então Jesus não estava dizendo que tenho sede porque estava com sede. Ele estava dizendo: tenho sede porque era preciso ainda alguma coisa para se cumprirem as Escrituras. Prestou atenção nisso? Pastor, eu não sei. Abre a Bíblia aí que você vai ver. Eu não trouxe Bíblia. Então deu ruim para você. Só em casa. Você vai conferir. Você vai ver que Jesus, a Bíblia diz exatamente isso, que quando Jesus disse tenho sede, ele disse para que se cumprissem as Escrituras. E aí diz que ao lado da cruz tinha um pote, não com vinagre. Nas Bíblias em português, em geral está traduzido, havia um pote com vinagre. Mas o que diz no original havia um pote com vinho azedo. Vinho azedo, Jesus dizendo que tem sede. Opa, me liguei aqui, que no Antigo Testamento há uma citação dizendo: os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes manchados. Se você procurar na sua Bíblia essa palavra, essa frase, os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes manchados, você vai pensar que aquilo ali faz parte da inspiração divina, mas não é. Deus inspirou o profeta a escrever aquilo que era, na verdade, um ditado popular da época. Era um ditado popular em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os filhos é que ficaram com os dentes manchados. O que essa frase popular queria dizer? Cara, os pais pecaram e os filhos pegaram as consequências. Comeram uvas verdes, uvas azedas, e os filhos pegaram as consequências. Uvas azedas aqui significam maldições, pecados que geraram maldições na vida dos filhos. Aí Jesus agora, vendo, olha só como diz as Escrituras, vendo Jesus que tudo já estava consumado, disse: tenho sede, para que se cumprissem as Escrituras. Luciana, você que está com pastora Luciana, você que está com Bíblia, você abriu nessa passagem aí ou não? Está em Romanos aí. Jorge, você que fica catando aí para conferir se eu estou dizendo a verdade ou não. Você está lendo isso aí? Ou não? Não. Mas, Não quero não, eu só estou querendo saber se vocês estão conferindo aqui. Mas, aí um soldado romano, vendo que havia do lado da cruz um pote com vinagre, pega um caniço, um pedaço de esponja, molha no vinho azedo e dá para Jesus. Jesus bebe daquele vinho azedo e aí ele dá um brado: está consumado! Eu quero saber o seguinte: do que morre um crucificado? Morre de asfixia. Quem está sofrendo asfixia não grita, não brada, só fala: consumado. Vai embora. Não, Jesus deu um brado. Jesus não morreu de asfixia. Jesus entregou o Espírito ao Pai. Se Jesus não tivesse entregue o Espírito, ele estava pendurado na cruz até hoje. E nós iríamos a Israel para ver o fenômeno do homem que há 2000 anos está pendurado numa cruz, sangrando e não morre nunca. Foi preciso, ninguém matou Jesus, ninguém conseguiria matar Jesus. Jesus era imortal. Jesus entregou o Espírito e por causa da sua entrega,
nós morremos junto com ele. E ele levou as maldições. Quando ele bebe daquele vinho azedo, ele estava levando as maldições que pegariam a nossa vida e a vida também dos nossos filhos e netos. E Jesus nos livra de toda a maldição, e quando ele leva os pecados e as maldições, aí ele pode gritar: está consumado, está resolvido, tetelestai, kulá, em hebraico. Agora está tudo resolvido. E Jesus, ele dá fim à lei. Ele dá um fim à lei. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. No Antigo Testamento, você estava numa sinuca de bico, porque você sacrificava um animal para ter os teus pecados encobertos, mas você ainda ficava na dívida, porque você tinha que sacrificar não só pelos pecados que você lembrava, mas também pelos pecados de ignorância. E hoje, você não tem que se preocupar mais se os pecados todos ou não foram levados, porque na cruz, Jesus fez um trabalho completo. Ele não fez 90% e deixou 10% para você. Ele fez um trabalho pleno e completo. Ele levou todos os pecados da humanidade. A diferença é que você já tomou posse disso e lá fora as pessoas ainda não sabem. E por isso, não fique de cara amarrada e feia para aquela pessoa que você conhece. E você pergunta: mas o irmão é crente? O cara diz: não, eu sou espírita. E você está amarrado. Você perguntar para alguém: mas o irmão é crente? Não, sou um bandista. Aí você: o espírito do mal, sai agora em nome de Jesus, está amarrado, capeta. Em vez de você fazer isso, dá um abraço na pessoa e diz: Jesus te abençoe. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por aquela pessoa também. E ele está ali buscando a verdade. Ele não está ali porque ele... Não, ele está nessa situação. Ele é católico, ele é espírita, ele é um bandista, ele é seja o que for, satanista, não importa o que, ateu. Mas ele está numa busca, como você e eu. Mas se ele buscar, o que você tem que esclarecer a ele é o seguinte: Jesus já pagou o preço por mim, mas também por você. E se você é um buscador da verdade, como eu tenho sido, você vai encontrar Jesus. O destino final de quem busca sinceramente de coração a verdade é encontrar Jesus. Quem está buscando religiosidade se satisfaz com o catolicismo, com o espiritismo, com a umbanda, com os evangélicos, mas quem está buscando a verdade não se satisfaz com nada disso e continua buscando até encontrar a verdade que está em Cristo. Ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Fale do amor de Deus para ela. E quando ela falar para você a respeito da religião dela, ouça, tenha bons ouvidos. Como Jesus. Jesus era um cara de bons ouvidos. Jesus não se escandalizava quando alguém contava para ele. Você já reparou que na Bíblia Jesus não saía acusando ninguém dos pecados que a pessoa tinha? Você está entendendo que Jesus, quando teve aquele encontro com aquela mulher samaritana na beira do poço de Jacó, aquela mulher estava vivendo uma vida irregular com um homem com quem ela não era casada, e ela já tinha tido 5 maridos. E eu não sei se os maridos morreram, se ela divorciou. A mulher era o cão chupando manga. Jesus não chegou para ela, olhou e falou para ela assim, a mulher chegou e Jesus olhando e falou assim: bonita, hein? Veio buscar água meio-dia, não veio de manhã. Estou sabendo, tu não vale nada. Hã? Não, Jesus, ele pede água para ela. Pega um pouquinho dessa água aí para mim. E ela: mas você está falando comigo sendo eu samaritana? Já é esquisito você falar comigo sendo eu mulher. Mas além disso, você ainda está falando comigo mesmo sendo samaritana? Aí Jesus, olha o gancho para Jesus. Mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você não só ia me dar água, mas eu ia te dar a água da vida. E você nunca mais ia ter sede. Ô Senhor, então me dá essa água aí. Minha filha, e Jesus começa a bater um papo com aquela mulher, e uma coisa vai levando a outra, e no final ela disse: realmente esse cara é o Messias. Se tornou a primeira evangelista da história. A primeira evangelista da história não foi um homem, foi uma mulher. Saiu e trouxe a cidade inteira.
E sabe o que é interessante? Jesus ficou 2 dias com os caras. Eu imagino a cara de Pedro: Jesus, vamos embora. Não, eu vou ficar. Quanto tempo, Jesus? Sei lá, vamos ficando. A gente vai ficar. Jesus, aqui é Samaria. Os caras não gostam da gente. Está arriscado, a gente está dormindo e alguém vir degolar a gente. Jesus, vamos embora. Não, vamos ficar. Gostei do pessoal, o pessoal gostou de mim. O pessoal, fica aí, Jesus. E se dependesse deles, ele ficava por lá mesmo. E ele só não ficou porque ele já tinha uma missão para cumprir, que não era evangelizar os judeus, era cumprir a lei. Era o que ele precisava fazer. E ele foi fazer. A lei não salva. A lei é santa, ela é perfeita, ela é maravilhosa, mas ela não provoca maravilha, santidade ou perfeição na vida de ninguém que tenta obedecê-la. A lei, eu já expliquei isso aqui, ela funciona simplesmente como um espelho. Se você olha para o espelho e o que você vê não é agradável, a culpa não é do espelho. Pastor, eu tive esse problema hoje. Olhei para o espelho. Sim. Nós da nova aliança Fala, irmã. não estamos mais sob nenhum alheio? Como é que é? Nós da nova aliança Sim. não estamos sob nenhum alheio? Tem sempre alguém para fazer uma pergunta dessa. Ô meu Pai do céu. Ô meu Deus do céu. Irmã Cotinha, deixa eu lhe dizer. Na nova aliança, nós temos mandamentos, sim. E são 2. Abra sua Bíblia aí em 1 João, no capítulo 3. Aleluia. Estou vendo gente se movimentando nesse sinal, começando a trazer Bíblia de papel para a igreja. 1 João, capítulo 3. Quem trouxe Bíblia de papel aí? Levanta a mão. Ok. Levanta de novo a mão. Olha para cá. Você mesmo, fica de pé. Aproveita e lê. Em voz alta aí para o povo ouvir. 1 João 3, versículo 23. Já achou ou não? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Misericórdia. É 1 João, hein? Não é o Evangelho de João, não. Mauricinho, já achou? Então levanta aí, cara. Lê em voz alta aí para o povo ouvir. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Caramba, 2 mandamentos. E esse é o seu mandamento. Na nova aliança, nós temos apenas a lei do Espírito da vida. Essa é a lei sobre a qual nós estamos. Não mais a lei mosaica, mas a lei do Espírito da vida. Aonde a ordenança que nós temos dele, quando você encontrar no Novo Testamento, alguma coisa dizendo, se nós obedecermos aos seus mandamentos. Não são os 10 mandamentos, são esses 2, de 1 João 3, 23. E esse é o seu mandamento, que nós creiamos no nome de Jesus e que nós amemos uns aos outros conforme Jesus nos ordenou que nós amássemos, segundo Ele nos amou. Amém, gente? Então, quando você estiver lendo no Novo Testamento, tá vendo? Olha aqui, está dizendo que Deus abençoa, Deus ouve a oração de quem obedece os seus mandamentos. Aí o cara vai tentar jogar os 10 mandamentos, os Big Ten, em cima de você. Não, mostra para ele, é 1 João 3,23. Na nova aliança, eu só tenho 2 mandamentos, eu estou debaixo da lei do Espírito da vida, e nessa lei eu só tenho 2 ordenanças: crer e amar. Crer e amar. E é assim que eu evangelizo, crendo e amando, crendo e amando. Eu não creio e condeno, eu creio e eu amo. Amém. Dá um amém mais animado aí. Eu creio e eu amo. Amém. 1 João 3, os versículos 19 até o 24, o Mauricinho leu aqui o versículo 23, mas eu vou ler desde o versículo 19, para você pegar o contexto de que João está falando aqui. Ele diz assim, no versículo 19, e nisto nós conheceremos que somos da verdade. Uau! É nisso que nós conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele, diante de Deus, tranquilizaremos o nosso coração. Como é que eu ando na presença de Deus? Com o meu coração tranquilo
E não, acho que Deus vai me mandar um raio na cabeça. Acho que dessa vez já era. Não, nós tranquilizamos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, ainda que o nosso coração nos acuse, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, então nós temos confiança diante de Deus. E aquilo que nós pedimos, quem já pediu alguma coisa a Deus alguma vez na vida? Quem tem pedido coisas a Deus? Quem tem um pedido hoje para fazer a Deus? Olha, presta atenção então, porque isso aqui é para você. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se você parar aqui, o legalista, ele lê e para aqui. Uau, Bruna, você voltou, eu não sabia que tu estava aí. Uau, vem cá, me dá um abraço aqui. Bem-vinda. Que bom te ver. Gente, essa garota foi curada. Uau, demais, demais. Deus é bom. Cara, o legalista, se ele lê até ali, ele para, ele não vai adiante. Por quê? Porque ele quer te pegar. Olha, tá vendo? Se você não obedece os mandamentos e tal, você está no sal. Você vai orar, vai pedir, Deus vai dizer não. Ou ele vai dizer talvez, quando você obedecer e tal. Mas aí você tem que ler a continuidade do negócio. E esse é o mandamento, o seu mandamento é este, que nós creiamos. João, sabendo que os legalistas viriam entrar no circuito para tentar botar essa expressão dos mandamentos dentro de um contexto de lei, ele agora esclarece, e esse é o seu mandamento, que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nós amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aí ele diz mais no versículo 24, quem guarda os seus mandamentos, quais? Os Big Ten? Não, esses dois que ele acabou de citar, permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aleluia! Romanos capítulo 4, versículos 13 a 16 diz assim, porque a lei produz ira, raiva, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, porque ele é o pai de todos nós. Isaías 61, no versículo 7, diz assim, em lugar de vergonha, ou seja, em lugar de vexame, que sofreu o meu povo, em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Gente, eu fui procurar no dicionário a definição dessa palavra vexame. Vexame no dicionário significa desonra humilhante, sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento, sentimento de insegurança provocado pelo medo. Gente, historicamente, essa vergonha citada por Isaías se refere a todas as derrotas, a todos os cativeiros pelos quais Israel já havia passado. Profeticamente, a história desse vexame começou no Jardim do Éden, em Adão. Gênesis 3:11, Deus encontra Adão e faz uma pergunta. Adão, quem lhe disse que você estava nu? Você por um acaso comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus já sabia que ele tinha comido. Deus não fez uma pergunta do tipo assim, olha, não estou sabendo de nada, mas me conta aí, fala a verdade, confessa. Deus já sabia. Lá em Gênesis 2, antes, diz aqui no versículo 9, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão podia ter comido o quanto ele quisesse da árvore da vida, mas ele vai e come da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Isso provocou a desgraça toda para a humanidade. Nós nos tornamos herdeiros dessa herança, a herança do pecado. Mas eu posso levantar as minhas mãos todos os dias e dar graças a Deus a cada manhã, porque em Cristo eu fui livre dessa herança maldita e fui inserido agora numa nova aliança, onde eu tenho uma herança abençoada. O povo que acredita nessa conversa de maldições hereditárias vive fazendo culto de quebra de maldição. Eu não preciso de culto de quebra de maldição, porque em Cristo Jesus toda a maldição que havia contra a minha vida foi quebrada na cruz do Calvário. E o que eu tenho hoje são bênçãos hereditárias. Bênçãos hereditárias. As pessoas na igreja deixaram de confiar nisso. O resultado disso é uma tristeza. Pastor, às vezes os filhos não estão na igreja, estão no mundo. Eu olho e vejo Deus cumprindo na minha vida aquilo que é a minha herança. Meus filhos estão na igreja, servem na igreja, são uma bênção e são abençoadíssimos, cada um deles. Cada um deles. Cada um dos meus filhos é ricamente abençoado. Eu gostaria até de ter mais. Na verdade, a gente planejou e pensou em 5. Quando deu o 3º, a Denise começou a conversar comigo, tal. 3 é um número bonito, é o número da ressurreição, número bíblico, né? Mas ela não sabia nessa época que 5 é que é o número da graça. Senão a gente teria Mauricinho, aí Bernardo, Marcelo teriam mais irmãos. Mas filhos, por isso a Bíblia diz que os filhos são uma bênção. Tem muito pai evangélico dizendo, não, filho não é possível, porque o meu filho só dá trabalho, é problema. É por isso que você tem um filho que dá trabalho e dá problema, porque é isso que você confessa. Muda essa confissão de fé e começa a dizer, o meu filho é uma bênção, o meu filho é uma bênção, meu filho é uma bênção. Seu filho chegou em casa maconhado, mas você diz, o meu filho é uma bênção. Sua filha chegou em casa cheirada, mas você olha para ela e diz, a minha filha é uma bênção. Sua filha passou a noite fora, seu filho sumiu durante uma semana, voltou todo sujo e fedido. Meu filho é uma bênção. Por quê? Porque aquilo que você declara, você está falando com a montanha, você está falando com o monte, e o monte vai ser removido, e o seu filho vai se transformar naquilo que você está profetizando e declarando a respeito dele. Creia nisso, tome posse disso. Ou seja, coma da árvore da vida. Para de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma da árvore da vida. Jesus sofreu vergonha, vexame, para que nós tenhamos dupla honra. Honra dobrada. Gente, Jesus foi preso no jardim do Getsemane, foi levado diante do Sinédrio, interrogado por Caifás. Daí levaram a Pilatos, que apesar de não ver nele culpa alguma, lava as mãos, manda açoitá-lo e o entrega para ser crucificado. Os soldados romanos levaram Jesus para o pretório, removeram-lhe as vestes, puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça, na sua mão direita um caniço, o cobriram com um manto escarlate e se ajoelhavam diante dele e escarneciam de Jesus. E cuspindo no seu rosto, davam com o caniço na sua cabeça, arrancavam-lhe a barba, o esmurravam, crucificado nu, diante de todos e da sua própria mãe, entre 2 ladrões, escarnecido pelos soldados, pelos passantes, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, pelos anciãos. Mas ele estava tomando sobre si a vergonha que era para mim e para você. Quem deveria estar exposto nu naquela cruz, diante da sua própria mãe? Não era Jesus, éramos eu e você. Quem devia estar sendo escarnecido éramos nós. Quem devia estar sofrendo aquele vexame imenso éramos eu e você. Mas Jesus sofreu vexame no nosso lugar para que nós tivéssemos dupla honra. Dupla honra. Sabe o que é isso? Alguém te substituir no vexame, ser exposto ao vexame. Já passou por um vexame na vida? Vexame besta. Sabe, você vem andando num dia de chuva, escorrega e toma um tabaco no meio da rua. Já aconteceu com você? E todo mundo olha para você e você já imagina logo, vão rir da minha cara. Porque se fosse eu tivesse visto alguém cair, eu dava uma risada. E você levanta sem graça, todo sujo, porque escorregou e caiu no meio da rua. Passou um vexame. E você está todo doído.
Dói aqui, dói ali, dói acolá. O pessoal pergunta assim, machucou? Você fala, não estou sentindo nada. Você sai andando assim, ó. Mas por dentro você está assim. E você queria sair assim, ó. Mas você sai. Tá doendo? Não, tá tudo bem. Quer que chame o SAMU? Não. Chama. Há anos atrás eu tomei um tombo, porque fui pegar uma garrafinha de água na bicicleta. Eu tinha saído daqui do Recreio, e eu estava na Tijuca, subi o Alto da Boa Vista, eu estava lá na Tijuca, na Conde Bonfim, e eu já estava me aprontando para fazer a volta, e voltar para a Barra. Aí fui pegar a garrafinha. No que peguei a garrafinha, a bicicleta passou num buraco. No que passou no buraco, balançou o guidão. E quando balançou o guidão, eu larguei a garrafinha caiu. E eu fui segurar para frear, bobeei o freio da frente. Numa mountain bike. A bicicleta, aquela bicicleta de estrada, o freio é menos violento na frente. Mas a mountain bike tem um freião na frente. Quando eu cutuquei o freio da frente, a bicicleta, ela me jogou em câmera lenta, por cima dela. Eu capotei, e aí eu rolando, escutando atrás de mim um barulho assim. Era um ônibus, 413, Muda Leblon, que vinha atrás, freando, tentando. E eu rolei. Aí levantei sentindo uma dor no braço terrível. Mas peguei a bicicleta, fui para o canto, olhei, veio o pessoal e falou assim, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tá doendo alguma coisa? Não tem nada doendo. Montei na bicicleta e voltei para a Barra da Tijuca. O meu braço estava quebrado. E eu aguentando a dor. Por quê? Porque eu não queria que fosse maior ainda o vexame. Agora você imagina um tombo de bicicleta, um tombo na chuva, e a gente fica vexado. Mas Jesus crucificado nu, diante da sua mãe, ao lado de 2 ladrões, tendo todo mundo fazendo pouco caso, rindo, seu rosto sangrando por causa das barbas que foram arrancadas, seu corpo dilacerado por causa dos açoites, Jesus passando um vexame, sendo acusado de algo que ele não fez. Mas era nós que ele estava cobrindo. Era nós que ele estava substituindo. Não por causa de um vexame de um tombo na praça, não por causa de um tombo de uma bicicleta, mas por causa do pecado que nos fazia palhaços para o reino das trevas, que fazia de nós espetáculo para os demônios. E Jesus vem e acaba com a festa do inferno e diz, está consumado. Sobre Jesus todo o nosso pecado, para que eu e você agora tivéssemos a dupla honra de sermos chamados de filhos do Deus vivo. Aleluia! Uou! Aleluia! Você pode ficar de pé? Nós vamos participar da ceia. Tenha nas suas mãos agora esses elementos que representam, obrigado, os elementos que representam a ceia. E eu quero que você faça uma confissão de fé comigo. Diga assim, antes de você participar da ceia, diga comigo em alto e bom som, para que o céu escute, para que os anjos escutem, para que o inferno escute, e para que Satanás fique muito sabedor dessa confissão de fé. Diga comigo assim, antes de Jesus entrar na minha vida, eu era uma outra pessoa, e essa pessoa era a expressão da velha criatura, mas essa pessoa morreu, e hoje eu estou em Cristo. Isso não significa que nunca mais eu falharei, ou que nunca serei tentado a voltar aos velhos hábitos, mas eu vou chamá-los pelo nome que eles têm: velhos hábitos da velha criatura que foi crucificada com Cristo. Isso não significa que eu nunca mais falharei, ou que não serei tentado, mas eu posso andar em vitória, porque mesmo quando eu falho, seu amor por mim nunca falha. Eu possuo
uma nova identidade em Cristo. E eu sou o que Jesus diz que eu sou: santo, purificado de todo pecado, justo, não por causa de algo que eu tenha feito, mas por causa do que Jesus fez por mim. Meus erros não me definem, meu passado não me define. Cristo em mim é a esperança da glória, e é isso o que me define. O vexame não terá vez na minha vida, porque em Romanos 10:11 a Bíblia diz que todo aquele que crê não será envergonhado. Em Romanos 6:14 a palavra de Deus me garante que o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu estou não estou debaixo da lei, e sim da graça. Graça essa que me deu poder para eu ser livre. Aleluia! Aleluia! Uou! Você pode celebrar a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Você pode levantar as suas mãos, ou pelo menos uma das suas mãos, com a outra você está segurando o cálice, e com essa sua mão levantada, declarar: Jesus, muito obrigado. O Senhor me livrou do vexame. Eu estava exposto ao vexame. O diabo ria da minha cara, os demônios riam da minha cara. Eu achava que estava abafando, mas eu estava sendo exposto ao vexame dia após dia. Mas Jesus me livrou do vexame, assumiu o meu lugar e me deu dupla honra. Aleluia! Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.